Olá, graça e paz, seja bem-vindo para mais essa devocional online da PIB Jandira. Nós seguimos esse nosso mês de julho com essa série chamada Homens Extraordinariamente Comuns, aprendendo e estudando um pouco mais sobre a vida dos discípulos de Jesus. E hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre a vida de um deles, chamado Natanael. Nós podemos olhar um pouco para o perfil e chamado de Natanael no Evangelho de João, num trecho que hoje eu vou ler aqui com você e nós vamos observar um pouco desse momento. Mas antes, umas informações rápidas para você. Natanael ele é mencionado e chamado como Bartolomeu nos Evangelhos sinóticos. Ele é natural da região, da cidade, da região da Galileia e da cidade de Caná. A cidade essa que menciona o primeiro dos milagres de Jesus, conforme os evangelhos. E, bom, nós vamos olhar aqui então para o capítulo 1 de João, a partir do versículo 43, que mostra esse primeiro encontro de Jesus com Natanael, em que Jesus o chama, o convoca para esse novo momento na vida dele. A partir do 43 eu leio aqui, eu peço que você acompanhe comigo, que diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Filipe: Vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, mas você verá coisas maiores do que essa. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que está acontecendo exatamente aqui nessa passagem? Jesus ele estava ali, conforme a gente vê nos versículos anteriores do capítulo 1, na região desértica em que João Batista estava pregando e estava anunciando: Eis aí o Cordeiro de Deus, não é? E após esse momento, Jesus ele sai daquela região sul da Galileia e começa a percorrer por alguns lugares, convocando, chamando seus discípulos, e ele vai mais ao norte, então, da Galileia, para essa região aqui na qual ele vai se encontrar, então, por fim, conforme nós lemos, com Filipe e Natanael. E aí, é nesse momento em que a gente vê se desenrolar esse primeiro encontro, como ele se dá entre Jesus e Natanael. O versículo 45 mostra assim para a gente: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Nós achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Não é? O que acontece? Filipe e Natanael, eles eram muito amigos. Todos os 4 evangelhos vão mostrar isso, ora chamando ele de Natanael, ora de Bartolomeu. Mas eles estavam sempre juntos. Enquanto amigos que eram, é muito provável que eles então dividiam seus momentos, suas conversas, seus assuntos de interesse, e ambos eram judeus e ambos estudavam e se dedicavam à lei, não é? E certamente esse era um assunto do qual eles discutiam, conversavam, tinham em comum entre si. E é por isso que a gente vê bem no 45, então, Filipe já chegando nesses termos para Natanael, falando assim: Olha, nós achamos aquele sobre quem Moisés e os profetas disseram lá na lei, lá no Antigo Testamento, né? Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. E aí, nesse momento, Natanael ele interpela com aquela coisa bairrista, meio de preconceito, meio pejorativa, dizendo: Mas Nazaré? Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré?
Por que Natanael está falando isso? Naturalmente havia ali uma rivalidade, alguma coisa regional, porque tanto Nazaré quanto Caná, a sua cidade natal, era ali do entorno ali da região da Galileia. Mas também Natanael ele já tinha ouvido falar lá na lei dos profetas, pelo profeta Miqueias, que o Messias ele haveria de vir da cidade de Belém. Então tudo isso soa muito estranho para Natanael, porque Nazaré é uma cidade muito insignificante para surgir o Messias de lá, vamos dizer assim. E por um outro lado também ele tinha essa informação, esse conhecimento acerca da lei do Senhor, não é? E à medida que Natanael então questiona Filipe fala, ó, vem ver com seus próprios olhos, né? Filipe o chama para ver. E eles então, os dois se dirigem e vão para Jesus, para conhecer Jesus. E quando eles estão chegando até Jesus, é Jesus quem se antecipa e saúda já diretamente a Natanael. E é interessante, né? Curioso esse dizer de Jesus para Natanael. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aqui Jesus está saudando a Natanael de uma forma honrada, chamando ele de israelita, um verdadeiro israelita. Porque era um tempo em que havia muita gente que seguia o judaísmo, mas seguia da boca para fora. Não era de essência, não era de coração, não era aquela coisa verdadeira, piedosa mesmo, mas era algo muito banal, muito da pura religião legalista, né? E a gente vê Jesus chamando então ele de um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, não é uma religião de falsidade, mas ele vive uma busca por Deus verdadeira. E Natanael ele fica intrigado com aquilo, não é? Ele fala assim, mas de onde você me conhece? Né? E aí Jesus responde, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. E aí Natanael fica intrigado, muito instigado por isso. Porque ele realmente tinha estado debaixo da figueira, ele tinha realmente vivido aquele momento de estar ali fisicamente, mas mais que isso, naquele tempo, nas figueiras, que geralmente estavam perto das casas, era um lugar de meditação, um lugar de você se afastar da família, de estudar, de meditar, de falar com Deus, enfim, um tempo para você, não é? E certamente, o texto não nos mostra isso explicitamente, mas Natanael tinha vivido ali um momento seu particular, devocional, falado com Deus de coisas que às vezes estavam só para ele e para mais ninguém, só no seu coração. E essa fala de Jesus alcança Natanael por inteiro. Ele vê ali que Jesus de fato tinha ouvido, mas mais do que saber, Jesus o via por inteiro. É por isso então que Natanael ele responde, não é? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nesse momento a dúvida de Natanael se dissipa. Ele chama Jesus de mestre, de rabi, né? E ele diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele faz uma menção, por exemplo, a Salmo capítulo 2, que é um salmo de apontamento messiânico, falando da vida do Messias, também falando de Jesus, e que trata Jesus como Filho de Deus e como Rei de Israel. E aí Jesus termina então falando assim, olha, você creu porque eu disse que te vi debaixo da figueira, mas olha, calma, Natanael, na verdade você vai ver coisas muito maiores. E aí Jesus faz um apontamento lá para a passagem do Antigo Testamento, em que fala dos céus abertos e dos anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, aquela passagem experimentada por Jacó quando ele estava indo para uma outra terra, longe dos seus pais, e Deus o visitou com esse sonho ali naquele lugar que veio então a se tornar e a se chamar Betel, não é? Então essa passagem do chamado de Natanael, uma passagem muito bonita e uma passagem muito instigante também, não é? Nós vemos aí algumas coisas que nós podemos então aprender, observar aqui com o texto, com as características de Natanael, não é? Ele era alguém que de fato meditava, estudava, se dedicava ao Senhor, não é? Não é à toa que Jesus mesmo o elogiou e destacou ele que adorava e buscava o Senhor, não com falsidade, mas com um coração verdadeiro, não é? E quanto a nós, não é? Grande provocação para nós hoje é pensar assim, se Jesus se encontrasse conosco hoje, o que Jesus diria a respeito da nossa individualidade, a respeito do momento em que nós estamos sozinhos,
a respeito da nossa religião, a respeito da nossa prática de vida cristã, o que Jesus diria sobre nós, não é verdade? Fica essa provocação para a gente, não é? Nós vemos aqui que Natanael, ele é alguém preconceituoso, mas disposto à cura também, não é? O preconceito, ele, infelizmente, faz parte dessa nossa natureza, ele faz parte do ser humano, mas no Senhor nós devemos sermos tratados do preconceito, né? Isso é algo que realmente nós devemos enfrentar. Bruce, estudioso de João, ele fala algo bem interessante, né? A respeito do preconceito. A cura para o preconceito é informar-se com honestidade. Natanael, ele tinha aquele preconceito com Nazaré, mas quando Felipe fala, vem ver, ele se dispõe a ir lá conferir para ter a informação correta. E a informação correta cura a gente dos nossos preconceitos, não é? Então isso é algo que eu e você também devemos refletir a respeito dos preconceitos que tantas vezes ocorrem e surgem nas nossas vidas. Como nós lidamos com isso? Nós reconhecemos isso como algo ruim a ser extirpado, a ser superado de fato e ser superado com a verdade, né? Com a verdade investigada. A verdade é a cura para os preconceitos e nós devemos nos informar para não ficar nessa atitude errônea, como a gente vê que Natanael acabou fazendo, ele foi atrás da verdade. Não é? Natanael, ele poderia ter se gabado ali, ter se encantado com o elogio de Jesus, não é? E quantas vezes isso é comum ao homem, não é? Mas o que acontece? Não, ele está na verdade instigado pela verdade. Ele quer saber se Jesus é o Messias ou não. E é por isso que ele vai se encontrar com Jesus, faz perguntas para Jesus e está pronto para ouvir as respostas de Jesus, porque ele está em busca da verdade e ele questiona, ele tem dúvidas e a dúvida legítima, é a dúvida que quer entender, não é? E temos nós esse coração sedento de querer conhecer mais e mais as coisas do Senhor, de aprender, de entender as suas direções, o que Ele tem a nos ensinar, o que Ele tem a nos dizer, a revelar por meio da sua palavra, por meio dos momentos que Ele fala conosco, não é? E nós vemos aqui em Natanael também uma fé inspiradora, né? Uma fé de alguém que já vivia um relacionamento com a lei do Senhor e que estava ansiosa e que queria e se dedicava para muito mais, não é? E ele estava lá e na medida que Jesus se revela para ele, ele está pronto para se aprofundar nessa experiência. E não é à toa que então a gente vê Natanael como um discípulo de Jesus, alguém que vive com Jesus durante seu ministério. Ele é um dos apóstolos da igreja de Atos e a tradição cristã ainda vai contar para a gente que ele empreendeu missão na Pérsia, na Índia e na Armênia após essa temporada da igreja de Atos, servindo ao Senhor e sendo martirizado por amor a Cristo no final de sua vida. Então, esse é Natanael, um discípulo de Jesus, alguém que tem muito a nos ensinar a respeito de ter temor e viver na presença de Deus, buscando a lei do Senhor e sempre aberto e buscando e ansiando pela verdade, né? Desejando pela verdade, a verdade que liberta, a verdade que nos constrói, a verdade que nos move. Então, que seja assim para com a minha e para com a sua vida, e que Deus nos abençoe a sermos leais e reais discípulos dele, que a gente se dedique a isso e viva a vontade de Deus a cada dia das nossas vidas. Tá certo? Deus abençoe a você e a sua família. Fique na paz.